Que a paz do Senhor esteja conosco hoje. E vamos estudar aqui mais um pouco, né, do Sermão do Monte. Queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Versículo 19. Eu gostaria de ler inicialmente o texto e depois a gente vai fazer a meditação e o estudo em cima. Então, a partir do 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora, nessa parte final, eu vou ler apenas os versículos 31 em diante. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eterno Deus, obrigado por esse privilégio, essa oportunidade que temos de estar aqui na tua casa para estudar um pouco mais da tua palavra. Rogamos tua misericórdia, sabedoria para cada um de nós, para tirarmos as lições que o Senhor tem para nós durante essa aula. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, dentro desse texto, nós vamos estudar rapidamente aí, ó. Primeiro, a questão do tesouro, a questão da visão, a questão das riquezas e, finalmente, a questão da ansiedade. De antemão, quero pedir a ajuda de vocês, porque lá, especialmente naquela parte lá de ansiedade, eu vou, né, depois eu vou comentar de novo, mas eu não tenho muito conhecimento a respeito dessa área. Conhecimento técnico, né, de saber o que é isso, o que é aquilo. Então, depois eu vou pedir ajuda para vocês aí, na hora, para me ajudar a esclarecer melhor. Apesar de que isso aí vale para a lição toda, né? Temos um microfone aqui, né? Depois está disponível, então daqui a pouco eu vou escalar alguém para ficar com o microfone na mão, para ficar correndo aqui, mas para ver a participação de cada um. Estou feliz que hoje tem meu sobrinho, Alexandre, está lá no último banco, né? Lá de Brasília. Então, por exemplo, está ele, a esposa e a filha. Então, por exemplo, se tivesse ela aqui, ia falar, tem ali um casal de Brasília. Agora, quando é a mãe dele, se a mãe dele estivesse aqui, já seria diferente. Ia falar, aqui tem um casal de Patos. Que a mãe dele mora em Patos de Minas, então seria um casal de Patos. Então ele não, ele é um casal de Brasília. Bom, então vamos lá.
primeiramente, algumas definições iniciais. Vamos lá, ambição. Então, se você olhar no dicionário, tem lá, ambição é aspiração, pretensão, alguma coisa assim. Mas, no caso aqui, a ambição, ela é ter um forte desejo e transformar esse desejo em uma meta de vida, criando planos, estratégias para chegar até lá. Então, uma definição simples aí de ambição. Então, a pessoa cria um objetivo e batalha por aquele objetivo. Aí, nessa parte que eu não entendo, tem aquilo lá, né? A pessoa tem uma autoestima alta. Uma autoestima alta. Aí, ou seja, quando a gente escuta aí estudos a respeito me chama esse tema aí, que é você é o bom, você pode, você consegue, né? Você é isso e aquilo. Então, esses temas aí, então a pessoa levanta a autoestima, é mesmo, com o meu próprio esforço eu vou conseguir tudo isso. Então, esse é o problema da ambição, né? Com o próprio esforço eu vou conseguir tudo aquilo que eu quiser. E depois, né, simplesmente é um desejo imoderado de poder. Quero sempre mais. O poder em todas as áreas. Depois, tem uma outra palavra que eu queria falar aqui sobre o materialismo. Essa aqui também é outra coisa que eu não entendo direito, porque tem altas teorias por trás, né? Então, você vai, o que é o materialismo? Depois eu tenho aqui o espiritualismo também. Então, tem coisas aí muito profundas. Então, eu só vou colocar a definição para nós aqui, né? Não vou colocar, por exemplo, definições de materialismo, né? Então tem os materialistas lá mesmo antes de Marx, né? Então lá para trás, Epíteto, né? Lá da Grécia. Então, quer dizer, aquele materialismo de lá, quer dizer, eu não vou falar nisso, que lá no caso, então só uma curiosidade, né? Que lá os materialistas iniciais falam que até o espírito é material. Ele só é diferente do corpo porque os átomos são pequenininhos, são menorzinhos do que os átomos nossos aqui. Então, enfim, tem coisa profunda aí que eu não entendo e ainda, provavelmente, eu não vou conseguir chegar ao entendimento completo disso. Mas, de qualquer maneira, a parte material, o materialismo é o quê? Referir-se às coisas materiais que aparentemente nos dão segurança. Especialmente parte financeira, parte de dinheiro, parte de possuir coisas, né? Então, esse é o materialismo que nós vamos comentar aqui. E o espiritualismo também. Então, também o espiritualismo também tem altas definições aí, né? Então, alguns tipos de religiões, alguns tipos de práticas e tal. Mas o que nós vamos entender, que eu procurar aqui só isso, a crença na existência do lado imaterial do ser humano e o seu relacionamento com o Criador. Então, exercício de fé. Então, nós vamos ficar só nesse conceito aí de espiritualismo e materialismo, porque sem entrar na parte mais profunda das definições que existem por aí. Joia. Então, vamos lá. O que eu gostaria, né, que a gente tivesse aqui no final da aula, ou pelo menos que também melhorasse meu próprio entendimento a respeito disso. Gente, quero que a gente entenda o seguinte, Jesus, ele não está tratando do mundo. Esse texto ele está falando, olha, não fica preocupado com o dia de amanhã, não acumulei esse tesouro, etc. Então, Jesus não está tratando desse mundo. Ele está tratando do céu. O objetivo não é o mundo, o objetivo é o céu. Então, é isso que eu queria que os irmãos me ajudassem a gente abstrair um pouco aqui da parte material, aqui do mundo presente. Por quê? Porque nós estamos tratando a respeito do céu, que vai ter no futuro, né? Então, é o céu, uma cidade, né? um país, uma pátria diferente dessa que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, Jesus queria que o nosso coração, que é o centro de nossa personalidade, estivesse voltado para o centro do reino de Deus e não para o exterior do reino de Deus.
Então, quer dizer, Jesus quer que o nosso coração esteja no centro do reino de Deus, pensando na outra pátria. Tá certo? Então, isso aqui é que a gente gostaria que a gente tivesse esse entendimento aqui, né? De não ficar simplesmente verificando qual é o conceito disso, o conceito daquilo, mas simplesmente, olha, o que Jesus está querendo ensinar no Sermão do Monte todo olha, gente, vocês não são dessa pátria aqui, vocês são de outra pátria. A preocupação não é aqui, a preocupação tem que ser outra. Certo? Então, vamos primeiramente à questão do tesouro. Jesus está trazendo, então, esse tema aqui, por isso que eu coloquei ele, materialismo e espiritualismo aqui, que ele está trazendo a diferença, né? Qual é o problema aqui da visão material, da visão daquilo que parece que nos dá segurança, para trazer para outra visão mais, né, espiritual. Então, essa que é a preocupação aqui. Não é possível servir a dois senhores. Lá no versículo 24, porque ele fala a respeito de servir a Deus e servir às riquezas. Existe uma outra versão lá do versículo 24 que ele fala sobre a Deus e a Mamon, que seriam o Deus das riquezas. Algumas versões tratam disso. Agora, fiquei pensando que esse negócio de servir a dois senhores, como é que é essa história de servir a dois senhores? Que nesse caso, irmãos, esses dois senhores, que é Deus e as riquezas, ou seja, o Deus da riqueza, ou dirigido pelo próprio Satanás, ele sabe o nosso propósito. Por exemplo, fiquei pensando aqui num sujeito que é infiltrado. Outro dia eu vi até alguém contando que a história de um sujeito que se casou com uma outra mulher, com uma mulher lá, porque ele queria infiltrar naquela família que precisava de informações políticas daquela família. O cara se casou para poder se infiltrar na família. No caso aqui, não tem jeito de infiltrar. Não dá para infiltrar. Por quê? Se eu vou me infiltrar aqui no céu, porque eu quero sacar algumas informações. Ou então, eu vou me infiltrar aqui no inferno, porque eu quero sacar algumas informações. Não dá para infiltrar. Por quê? O Senhor conhece o nosso coração, querido. Então, por isso que não dá para agradar um e desagradar o outro. Se eu me infiltrar lá no céu, de cara eu vou ser descoberto. Se eu me infiltrar no inferno, de cara eu vou ser descoberto. Não dá para infiltrar e ficar disfarçado lá. Então, não dá para servir a dois senhores. Você tem que escolher. Ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon, o Deus da riqueza. Então, não dá. Então, você tem que escolher. Ou fica num time, ou fica no outro. Tudo bem, gente? Então, ninguém está chocado, não, né? É coisa... Se tiver alguém infiltrado aqui, vai ser descoberto. Então, os dois senhores conhecem a nossa intenção, né? Conhecem a intenção do servo. Agora, irmãos, olha, eu queria que alguém lesse para mim, por gentileza, a esse texto aí, 1 Timóteo 6,5. Tá, vê se está ligado. Tá. Som. Quem quer ler, por favor? 1 Timóteo 6,5. Um de cada vez. Lê um de cada vez, que eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Eu não estou com voz. Peraí, que a minha Bíblia não tem Timóteo aqui, peraí. O cara deu golpe, rapaz. Ele falou, levantou a mão primeiro, depois quebra a Bíblia. Aqui é infiltrado. Bom, se alguém achou, pode pegar aí. Eu estou no misericórdia aqui ainda. Aqui, ó, Simone. Vai lá. Agora você espera a próxima. O próximo texto eu vou esperar você abrir. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Exatamente, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eu queria trazer esse texto só para esclarecer um pouquinho. Irmãos, piedade, uma pessoa piedosa é uma pessoa que serve a Deus. Aquele sujeito lá, um cara piedoso, ele serve a Deus. Ele é um cristão fiel, dedicado, consagrado, uma pessoa pia. Né? Então, piedoso. E o ensinamento aqui é o seguinte, é que, falando a respeito da liderança, quem ensinava a piedade
e tirava lucro dela. Então, por exemplo, de vez em quando a gente vê pregador, hoje em dia mesmo. Não, você tem que se converter, tem que contribuir. Tará. Então, quer dizer, o sujeito, ele prega a piedade para os outros e obtém lucro de lá. Então, isso era, desde lá já tinha isso. Né? Então, os escribas, os fariseus, eles ensinavam para que as pessoas precisavam ser piedosas e eles se aproveitavam da contribuição dessas pessoas piedosas. Então, supondo que a piedade é fonte de lucro, né? Ou, né, como nessa versão que eu coloquei lá, supondo que a vida de devoção é apenas uma fonte de lucro. Não. Então, aquele ensinamento que eles estavam querendo dar que as pessoas piedosas deveriam contribuir, depois eles tiraram lucro de lá, está errado. Então, era a questão do tesouro. Eles estavam assim, olha, esse negócio de vocês pregarem piedade, depois ganhar dinheiro em cima disso, não está certo. Então, esse era o primeiro ensinamento a respeito disso aqui. Então, por isso que eu estava falando, que a gente precisava, vamos pensar que realmente o ensino de Jesus era além disso. Não era, ele não estava ensinando que as pessoas precisavam ficar preocupadas com o que estava no mundo. Não, olha, tem que se tirar, nós somos de outra pátria. Depois vou falar isso aqui várias vezes. Nós somos de outra pátria, de outra nação. Oi? Um minuto. Já achou o texto, né? Você falando que esse assunto trata-se do futuro, mas a igreja de Jesus já começou a viver o céu aqui, então fala do nosso tempo também, e aqui a gente pode ter infiltração, porque nós não sabemos. Os senhores dessa seara, sim, sabem. Eles sabem. Mas nós não. Nós não. É isso mesmo. Obrigado. Né? O céu começa aqui, né? Joia. Acumular. Agora, Ô Johnny, abre aí então para 1 Timóteo 6, 6 a 10. Já está aberto. Tem certeza, Johnny? Eu vou aí. Tá aí, se eu tá for vendo? aí e não tiver. Então, por gentileza. Então, o que é o acumular? Não é porque o texto começa assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre a acumulação aí. 1 Timóteo 6, 6 a 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, logo no começo ele fala assim, mas de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quer dizer, ele está continuando o texto, né? Olha, homens, lá no 5, altercações sem fim, por homens cuja mente pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, na verdade, né, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, o texto continua. E depois ele fala lá, porque realmente o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente fica pensando, acumular. O que é acumular? Acumular, por exemplo, que eu fiquei entendendo isso aqui, que é ter mais do que o necessário. Se eu tiver muito mais do que o necessário, eu estou acumulando. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê pessoas que têm problema psicológico, que são chamados de acumuladores. Né? Tem pessoas acumuladoras que você não consegue andar na casa dela, de tanta caixa que tem lá. Tanta coisa guardada, coisa esparramada, coisa velha que não serve para nada, mas vai guardando. Lá em casa, por exemplo, a gente
Eu, por exemplo, minha esposa me chama de acumulador, mas de parafuso. Às vezes eu acho um parafuso na rua, eu falo, esse parafuso aqui não vai servir. E tem dia que não serve mesmo, viu? Então tem uns parafusinhos lá, o síndico do prédio vai assim, ô Samuel, você tem um parafuso? Tenho, tá aqui o parafuso. Então, é um acumulador de parafuso. Oi? E guarda o que não presta? Quem guarda o que não presta tem sempre o que precisa. Isso aí. Né? A mamãe falava assim, guarda... Como é que é? Guarda por um ano, uma hora serve. É isso aí. Então, quer dizer, mas guardar o mais do que o necessário. É o acumular tesouro aqui na terra. Então, isso aí já é um texto bastante conhecido. O amor ao recurso, o amor ao dinheiro, a prisão. Né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tesouros. Então, o texto fala de tesouro na terra. Esqueci de olhar, de calcular o tamanho do texto na TV lá. Então, ali para mim fica pequenininho, mas aqui dá para ler. Então, tesouro na terra. Então, ele fala aí, onde a traça, a ferrugem, os ladrões. Bom, então, os tesouros lá, que era roupa chique. Né? O pessoal naquela época lá tinha roupa chique, tinha aquelas roupas caras. Aí o que acontecia? Guardava a roupa lá, vinha lá a traça e quando ele ia vestir já estava estragado. Né? O dinheiro era tudo guardado em casa, prata, ouro. Então, eventualmente, a pessoa ia lá, quando ia pegar, já estava enferrujado. Né? E os ladrões, então, por exemplo, eles guardavam, às vezes eles guardavam o dinheiro nas paredes, furavam um buraco na parede, guardavam o dinheiro lá, depois rebocava, então o dinheiro ficava escondido ali dentro. Aí vinha alguém e escavava, então guardava no buraco. O banco lá, aí o banco não era tão funcional. Agora, nós já temos outros tipos de ladrões, né? Então lá está, escavam, roubam, eu botei lá, clonam, fraudam. Né? Onde o ladrão não clona e nem frauda. Então, eu podia aumentar um verbo aí, aumentar aí um ato aí que existe hoje. Né? Então, oi? Mais atual, vão atualizar. Então, outro dia tinha um pregador falando que precisava atualizar a Bíblia. Então, fiz uma atualização, que os ladrões clonam e fraudam. Nossa, sério. Bom, então, realmente, não adianta a gente querer ficar com muito cuidado aí, porque realmente tem uma frase na teoria da computação que fala assim, que para toda medida existe uma contramedida. Né? Em segurança de dados, para toda medida existe uma contramedida. Então não adianta. Sempre tem alguém mais esperto que você e vai te fraudar. Mas, queria guardar mais um pouco, falar um pouquinho mais sobre o tesouro no céu. Isso aqui, irmãos, eu queria que vocês me ajudassem, porque realmente é um assunto que hoje em dia fala-se muito por aí. Né? Não aqui, mas a gente já viu alguém falar assim, olha, eu vou colocar mais um tijolinho na minha casa lá no céu. Como se estivesse guardando, só para dizer que eu estou fazendo coisa aqui, mas lá no céu eu vou pegar de volta. Vou ter um presente lá por conta disso. Então, esse assunto que eu queria trazer para vocês aqui. Então, o tesouro no céu, pelo menos, nos textos que a gente vê aqui, tesouro no céu. Então, eu coloquei em primeiro lugar, mas poderia ter colocado em último. Primeiro, o primeiro tesouro do céu a gente ter um caráter parecido com o caráter de Cristo. Esse é um grande tesouro. Por quê? Aqueles tesouros lá de cima, roupa cara, dinheiro em casa, dinheiro debaixo do colchão, dinheiro no banco, isso não vai servir para nada. Não tem. Outro dia, tinha uma época que apareceu aqui que o governo estava querendo cobrar contribuição do INSS em cima da aposentadoria. Como é que é isso? Como é que eu vou aposentar da aposentadoria? Então eu vou receber essa aposentadoria no céu. Porque eu estou contribuindo aqui e guardarei para recebê-la no céu, a minha aposentadoria, né? Que é só o único jeito. Que, enquanto eu trabalhei, contribuí durante 35 anos e me aposentei. Então eu estou ganhando o benefício aqui. Agora, se eu for contribuir em cima da aposentadoria, estou guardando. Samuel, os militares fazem isso. A gente aposenta, mas não aposenta.
Nós pagamos. A gente continua contribuindo. Então, os militares já pagam a aposentadoria. A gente se aposenta, mas continua descontando. Vai ganhar Entendeu? no céu. É. Meu marido é aposentado, mas não é aposentado. Entenderam? Continua contribuindo. Pois é. Então, tá vendo? Tem certas coisas que não entende, mas, então, de qualquer maneira, a contribuição aqui deveria ser utilizada aqui, né? Então, outra coisa. Agora, então a pergunta é: como juntar tesouro no céu? Né? Porque o texto fala, não acumuleis para vós outros tesouro na terra, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. E aí, como é que vamos fazer? Aí, eu estava olhando aqui e falei assim, olha, na verdade, o tesouro, daqui a pouco eu vou mostrar um texto para vocês aqui, vão perceber a conclusão da ideia. Nós somos salvos para as boas obras. Então, ou seja, tem um texto claro, vocês são salvos para as boas obras. Vocês não são salvos pelas boas obras, mas são salvos para realizar boas obras. Então, na medida que nós cumprimos o nosso ministério de salvos, então naturalmente já vamos obtendo esses tesouros. Mas é dentro do ministério, né? Dentro do ministério de salvos. Não, e outra coisa, que as nossas obras nos acompanham. Nossas obras nos acompanham. Então, onde quer que nós estejamos andando, ou mesmo aqui na terra, mas lá também, na hora do julgamento, nós seremos julgados pelas obras. Fez isso, fez aquilo, não fez isso, não fez aquilo, né? Lá em Mateus 25, quando Jesus estava separando os bodes das ovelhas, olha, mas eu estava com sede e me deste de beber, estava com fome e deste de comer, estava nu e me vestiste. Então as pessoas falam assim, mas Senhor, quando é que nós tivemos assim? Quando é que nós tivemos com sede e fomos lá oferecer água? Quando é que nós tivemos com frio e fomos lá oferecer agasalho? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim me fizesse. Quer dizer, a pessoa viveu a vida cristã dela naturalmente. Olha, eu fui salvo para fazer boas obras. Então eu estou fazendo o normal da vida do cristão. É o normal. Então, quando nós fazemos o normal, nós estamos, então, acumulando tesouros nos céus. Olha lá, Então, outra pessoa leia para mim, por gentileza, Lucas 6,35. Lucas 6,35, por favor. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. A recompensa será grande. Então, ame os inimigos, empresta para eles sem querer receber de volta ou receber com juro, né? Porque aí sim a recompensa será grande. Então, meus irmãos, esse é o assunto que eu queria que vocês, né, se alguém quiser me ajudar nesse sentido. Como é que é esse negócio de ajuntar tesouro no céu, então? Porque o que eu fiquei pensando é o seguinte, se eu estiver preocupado em ajuntar tesouro no céu, é aí que eu não ajunto. Mas se eu viver a minha vida cristã de maneira natural, naturalmente o tesouro vai sendo acumulado. Tem alguém gostaria de me ajudar e contribuir mais um pouco com isso? Samuel, só o ir para o céu já não é um galardão? Já não é um tesouro? Já é um grande prêmio, né? Eu acho que se eu chegar lá e já tiver meu lugarzinho, né? Então, eu acho que essa preocupação de se ter galardão, disso, aquilo, que a gente deve fazer, mas sem essa preocupação, porque nós já estamos salvos. Isso é o melhor. Eu acho que o galardão melhor é esse. Claro. Ou seja, eu não estou preocupado com o que vai ter lá no fundo. Lá no fim. Então, eu acho. Por isso que a gente vai fazer o melhor que pode, porque Jesus ensinou isso aí. Mas o melhor nós já temos. Claro, obrigado. Mais alguém? Olha lá. Já sei.
outro comentário também, irmão, é que a grande verdade é que nós, como os cristãos, nós ainda insistimos em colocar a nossa felicidade, a nossa esperança de retorno em qualquer coisa aqui da Terra, né? Em casamento, em família, em trabalho. Mas aqui nesse mundo, tudo é frustrante, né? A única pessoa que a gente realmente pode esperar alguma coisa é de Jesus, de retorno, né? Então é por isso que eu entendo aqui que ele fala, você pode até amar o seu inimigo, pode emprestar sem querer, sem receber, porque aqui na terra esse é o esperado, né? O mundo jaz no maligno, né? Mas no céu com Deus, a gente sabe que Deus vai nos sustentar e vai nos manter felizes eternamente. Obrigado. Bom, nós somos cidadãos de outra pátria, irmãos. Cidadãos de outra pátria. Então, se a pessoa, por exemplo, está passeando, então uma pessoa de outro país vem passar por aqui, fazer um turismo aqui no Brasil, ele tem uma programação dele aqui. Mas ele não tem obrigação com o país. Se tiver um hasteamento da bandeira brasileira, o sujeito não vai ter o menor sentido para um estrangeiro passar por aqui e lá ficar assistindo. Pode até assistir como só para tirar uma fotografia e levar para o país dele depois. É só isso. Agora, se nós estivermos na nossa pátria, aí na hora que está fazendo o hasteamento da bandeira, então nós vamos prestar a devida homenagem, a devido respeito. Né? A respeito sobre isso. Oi. Acho que essa questão do galardão ele é meio paradoxal, né? Porque lá em Apocalipse fala que cada um vai receber conforme as suas obras. Mas aí na parábola, lá em Mateus 25, quando o Senhor dá os talentos, né, para os servos, aí cada um recebeu um elogio só do Senhor, né? E entra no gozo do teu Senhor, né? Eu acho que esse é um galardão certo, né? Isso. Eles vão participar das bodas do Cordeiro, né? Mas eu não, assim, eu particularmente não consigo ver muito sentido, por exemplo, em ter riqueza no céu. Um lugar que é a rua de ouro, o que você vai fazer com riqueza, né? Então, eu acho que ele é meio paradoxal. Eu não tenho uma ideia, assim, muito clara, mas eu acho que a gente vai ser surpreendido com essa história aí, porque não negócio de ter casa grande, casa pequena, tijolo, eu acho que isso é tudo só ilustração, né? Então, eu acho que o que vai valer mesmo é receber o parabéns do Senhor e sentar à mesa, né? Sentar lá. Pois é, existe um outro texto... Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que é porque a gente pensa muito com a mente humana? Então, a mente humana, a recompensa é sempre física, é alguma coisa palpável, né? A gente, quando fala em recompensa, pensa em alguma coisa palpável. Eu acho que o erro da gente é ficar pensando com a nossa mente, com a nossa concepção humana, ficar pensando no céu. Eu penso assim, eu acho que nada do que a gente discute aqui vai ser. A gente chegar lá vai ser tudo diferente. A gente vai olhar um para a cara do outro e vai dizer, não, a gente discutiu na terra à toa. Porque a gente não tem essa mente humana limitada demais. Se eu falar que eu vou dar uma recompensa, irmã, ela vai pensar logo em grana. Olha, faz isso para mim que você vai ter uma recompensa. Vai quanto? A Vanessa, por favor. Vanessa, depois a Leila. Eu tenho um versículo na Bíblia que fala que a fé sem obras já é morta. Então, as obras elas têm que ser feitas e eu acho que a gente tem que pensar nesse galardão. Só que, como ela disse, o galardão não é provavelmente algo como a gente imagina, né? Vou ter diamante, vou ter qualquer coisa assim. É algo diferente. E eu acho que esses galardões do céu, na verdade, a gente acumula aqui na terra já, né? Então, quando você fala de Cristo para alguém, uma alma, né, que vai ser salva, já é um galardão. É alguém que você ama que vai estar lá no céu. Isso. Né? Isso já é um galardão. Certo. É isso. Obrigado. Então, eu acho que uma boa, pelo menos na minha visão, uma boa forma de entender o galardão, e eu concordo com o que as irmãs disseram a respeito da gente não ter a menor capacidade para
para imaginar o que vai ser. Que tipo de presente que é, né? Eu acho que a provisão que Deus nos concede aqui, para mim, é um bom indicativo disso. Você tem, sei lá, no mundo tereis aflições, e a gente tem mesmo. E aí, de repente, você apresenta um problema para Deus e Ele te dá uma solução, não necessariamente em bens, mas Ele te dá uma solução para aquele problema. É parte da provisão que ele disponibiliza aos dele. Então, eu acho que isso é um bom indicativo do que a gente vai ter lá. No mundo com aflições, ele já consegue nos galardoar com essas soluções. O consolo dele aqui. Sai, assim, com esforço sai. Obrigado. Deise. Olha, o que a Bíblia nos fala a respeito de muitas coisas é o seguinte. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito: nem olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, a gente, como ser humano normal e natural, a gente vai querer discutir realmente o que vai ser no céu e tudo. Mas, de maneira nenhuma, a gente, ser humano normal, a gente vai chegar nem perto daquilo que Deus preparou para a gente. Claro. Irmão, depois você fala seu nome, por gentileza. Ele é isso. Bom dia, meu nome é Felipe. Oi? Felipe. Felipe. Obrigado, Felipe. Prazer. A gente sabe que nós não seremos salvos por obras, né? Por graça, mas as nossas obras elas vão ser provadas diante do fogo e ali vai ressaltar algumas valiosidades ali, né? Ouro, pedra preciosa e tal. Sem dúvida nenhuma, a gente vai receber uma pedra branca com um nome que só a gente conhece o significado e tudo mais. Então, a gente vai receber um galardão no céu, acredito disso. De fato, o que o olho não viu e tal. Acho que é a solução da cruz, né, para o ser humano. E fala que Jesus Cristo ele vai vir vestido de um manto tecido por uma linha pura, branca e brilhante. E essas são atos justos dos santos. Então, as nossas obras contorna a ideia da gente vestir Jesus Cristo em glória. E a questão do galardão, em Apocalipse 4, no verso 10, fala que os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono e diziam: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade já existem e foram criadas. Então, acredito que a coroa que os 24 anciãos eles estavam lá tinha um significado de oferta naquele dia da boda, né? A gente vai para um casamento e a gente vai levar um presente. A gente não pode ter mão vazia para chegar lá, né? Isso. Joia, obrigado. Vamos andar um pouquinho mais. A questão da visão. Agora nos versículos 22 e 23, 6, 22 e 23. Os olhos são os olhos, a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Bom, aqui simplesmente eu queria saber o seguinte, como é que eu vou discernir o bom tesouro do mau tesouro? Pelas obras. De acordo com aquilo que está no nosso coração e que nós realizamos, a gente está sabendo se aquilo é um bom tesouro ou... Pela árvore, né? Pela árvore. Então, pela árvore, vocês conhecem o fruto. Vê se o tesouro é bom ou não. Agora, gente, eu queria só fazer uma menção a respeito da importância de nós conhecermos a palavra. Conhecemos a Bíblia. Porque, como é que eu vou verificar se um fruto é bom, além do que o irmão já disse? Se eu vou verificar se um fruto é bom ou se é ruim, se eu não tenho padrão de comparação. Então, naturalmente, o padrão de comparação é a palavra. Outro dia, por exemplo,
um amigo meu lá estava falando, esse pessoal que fica estudando a Bíblia aí, ó, acha que a Terra é plana. Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Quer dizer, naturalmente, será que é mesmo? Onde é que está falando isso aqui? Meu amigo, você está misturando alhos com bugalhos, né? Então, quer dizer, então, na verdade, o que acontece? Se eu não souber nada a respeito da Bíblia, eu vou escutar umas bobagens dessas e ficar quieto. Então, ou seja, eu preciso ter conhecimento. Né? Então, eu lembro daquele texto lá de Hebreus, que fala assim, olha, quando você já devia estar comendo feijoada, precisa ir de mamadeira, precisa de leitinho batido com maisena. Não, já devia estar comendo churrasco, feijoada. Tem a Santa Misericórdia, né? Tem que crescer. Mas tem gente não que precisa de todo, passa ano, faz ano, precisa de uma mamadeirinha de leite com mingau. Por favor. Bom dia, meu nome é Aline. O Salmo 1 fala, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor. Isso. Ela que não anda segundo o conselho dos ímpios, Salmo 1. Exatamente. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que no devido tempo dá o seu fruto. Isso mesmo. Ou seja, nós precisamos estar realmente acompanhando a palavra do Senhor para poder ter esse tipo de critério, para poder saber se o fruto é bom, ou se o tesouro é bom ou o tesouro é mau. Né? Então vamos verificar. O que é que nos motiva na vida? Eu corro atrás disso, daquilo, para quê? Qual é o meu grande objetivo? Né? O que nós desejamos? Então, só para entender isso aqui, ó, que o nosso desejo pode nos guiar para a luz ou para a escuridão. Então, usando aqui os meus, realmente, o que eu estou querendo? Estou querendo, lá no fundo do meu coração, o que eu quero é aquilo lá. Agora, eu vou analisar, escute, isso aí está me levando para a escuridão ou está me levando para a luz? É a palavra que vai me ajudar a fazer essa crítica, né? Fazer essa análise. Então, realmente essa visão é importante. A visão, eu acredito nisso, que a visão ela é aberta pela palavra. Na medida que nós vamos estudando, entendendo, analisando a palavra de Deus, então a nossa visão vai ficando mais clara. É isso. Né? Vira e mexe, eu costumo lembrar de uma dúvida que a gente tem na palavra. De repente, quando eu vou ler um texto lá, o versículo fica piscando, assim, aí a pessoa fica piscando, opa, está piscando aqui, o que é isso? Aí eu vou ver um esclarecimento a respeito de uma dúvida que eu tinha sobre algum assunto. Não é por quê? Mas é na palavra que eu vou procurar esclarecimento a respeito do tesouro, se o tesouro é bom ou se o tesouro é ruim. Esse tema, Colossenses 3:2, diz, pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Então, para eu pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que saber o que tem lá no alto, né? Quer dizer, e no alto está realmente descrito na palavra do Senhor. E não nas que são aqui da terra. Então, aí sim, eu pensando nas coisas lá do alto, eu vou verificar se o tesouro é bom ou se o tesouro é ruim. Pensando nas coisas lá do alto. Essa coisa aqui, esse negócio que eu estou querendo aqui, vai ser legal lá no alto? Não. Bom, então está errado. Esse negócio que eu estou pensando aqui vai ser legal. Opa, então, ótimo, vamos investir nisso aí. Né? Então, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Bom, eu estou passando rapidinho nessa parte aqui, porque a gente chegar nessa aqui, questão das riquezas. Então, eu já comentei rapidinho sobre o servir a dois senhores. Né? Servir a dois senhores. O que a gente gostaria de verificar na palavra é isso aqui. Não há problema em ter riqueza. Como diz, quando nós lemos o texto aqui, né, de Tiago, olha, o problema não é a riqueza, o problema é o amor ao dinheiro. Depois eu vou, acho que nesse
nesse slide que eu vou terminar. Eu falo assim, olha, você ficou mais rico, então você tem que ficar mais generoso. Quanto mais rico, mais generoso. Então, a generosidade deve crescer junto com a riqueza. Quanto mais rico, mais generoso. Então, ou seja, qual que é o grande problema? Eu não sei, né? Eu falo assim, ó, ele é rico, mas é muquirana. Miserável. Unha de fome. Está errada a riqueza desse sujeito, dessa sujeita. Está errado. Então, a riqueza não serve, não é um tesouro bom, é um tesouro ruim. Ganhar dinheiro, eu ganhar dinheiro serve, é justificativa para eu dar mau testemunho. Eu lembro de uma pessoa, né, que era oficial da igreja, que largou o oficialado da igreja e depois justificou, não, eu preciso largar eu não posso mais ser oficial dessa igreja aqui, porque eu estou fazendo uma atividade lá fora que é incompatível. Então a pessoa realmente largou o presbiterato da igreja porque estava numa atividade incompatível. Todo mundo esperava o contrário, né? Vou largar aquela atividade, porque aquela atividade é incompatível com o meu ministério aqui no serviço do Senhor. Ou seja, ficar rico foi justificativo para a pessoa se afastar. Está errado. Está errado. Né? Ganhar dinheiro não pode, não deve, não é permitido você usar isso como justificativa para dar mau testemunho. Não é o irmão mais velho dela, não, gente. Tem misericórdia. Não é o meu irmão mais velho. Mas eu conheço uma pessoa que uma família, eles adquiriram muitos bens, muitos. E eles eram membros de uma igreja cristã. E eles se afastaram porque eles se sentiam constrangidos pelos outros, porque todo mundo achando que eles tinham dinheiro, pediam muito emprego, e aí eles acharam mais fácil afastar da igreja. Pois é. Saber, né? Então, realmente. Oi? Qual a melhor solução? Pois é, qual a melhor solução? Qual a sua ideia? O tempo todo, desde o começo da lição, que fica, como diz você, piscando aqui na minha mente, vida com propósito. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o propósito de vida muda. Não importa se eu sou rica, se eu sou pobre, feia, bonita, não importa. O propósito aí passa a ser a glória de Deus, pronto. Então, eu acho que define essa situação de o que eu tenho que fazer aqui para ganhar lá. Se o propósito é agradar ao Senhor Deus, fechou. Pronto. Eu sou de outra pátria e tem que viver de acordo com esse novo patriotismo, né? Achar que o grande objetivo da vida é aqui no mundo. Enriquecer é uma tarefa que absorve todo o nosso tempo. O sujeito, para ficar rico, ele tem que trabalhar tanto que não sobra tempo para mais nada. Nem para ir para a igreja. Fico pensando nesses caras poderosos aí que são crentes. Como é que ele faz para fazer um evangelismo de casa em casa, visitar um doente no hospital, né? Levar uma cesta básica para alguém? Deve ser um negócio mais complicado, tem que levar. Vamos imaginar o presidente querendo fazer um evangelismo de casa em casa, né? Tem que ir aquele montão de guarda junto com ele. Negócio esquisito. Né? Bom, ou seja, obrigado, Admir, por isso que você falou, porque realmente o nosso patriotismo é outro, nosso objetivo é outro. Então, isso aí define realmente bastante fácil. Então, aquilo que eu tinha comentado antes, né? A generosidade, ela deveria crescer junto com o enriquecimento. Quanto mais rico, mais generoso. Quanto mais rico, mais generoso. Irmãos, olha, esse aqui eu deixei só um minutinho, porque essa aí, a Admir está aqui, então ela e outras pessoas que são da área que vai poder me ajudar. Então,
O que ele falou, por exemplo, por isso que eu li só apenas o 31 e 33, dizendo assim, ó, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, tem outra versão que fala assim, os pagãos é que procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o texto falando aqui a respeito da ansiedade. Né? Aí eu coloquei duas frases aqui, só para eu não me comprometer em nada. Né? Aqui, ó, excesso de passado é depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Cara, o passado faz tanto sentido para a pessoa que sofre tanto com o passado que fica ansioso, fica depressivo. E amanhã? E aqueles boletos? Né? E os boletos? Tem na vinda que a Leomar estava comentando de uma vizinha lá que ela tinha uma loja, tem uma loja aqui no centro, e montou uma outra loja lá perto de casa, porque ela adora pagar boleto. A boleto para ela é o que há. Então, a pessoa pagar boleto de uma loja já é bastante, agora imagine pagar boleto de 2 lojas. Aquilo é que é prazer na vida de pagar boleto. Então, beleza. Né? A Deise cansou de pagar boleto, aí parou com a loja dela lá. Então, então o excesso é isso aí. Então, irmãos, olha, agora eu só queria dizer isso. Quais foram os motivos de ansiedade que Jesus citou no texto aqui? Comer, beber e vestir. Hoje, a gente já poderia atualizar, né? Tem muitos outros motivos de ansiedade por aí. Mas então, só queria dizer isso, quer dizer, então da minha parte, sem entrar, né, de novo, né? Sem entrar na parte que eu não conheço, não tenho fluência, não tenho habilidade nisso aí, de falar, né, a respeito das enfermidades decorrentes das preocupações. Mas o fato é, então, vocês, olha, não vos preocupeis, porque o vosso Pai, olha, e antes ele falou, os passarinhos não plantam nem coisa, mas olha, eles têm comida. Né? E, enfim, o duro de tudo é falar para vocês aqui em termos teóricos, né? Porque nós sabemos de pessoas que sofrem muito com isso. Diga, Janine, por favor. Eu vi a carta que o pastor Vacílios escreveu para a igreja recentemente, me chamou muita atenção, que ele falou que em 50 anos de ministério com a PEC, né, ele nunca faltou nada para eles, né? E agora eles passaram 60 dias numa casa de repouso, né, por causa da esposa que quebrou o fêmur, né? E 2 famílias se prontificaram a pagar a despesa dele, né? Então, ele glorificando ao Senhor, que nunca faltou. E eu acho que é um exemplo para nós, porque eles colocaram o Senhor Jesus como alvo da vida deles, né? E o ministério de servir ao Senhor, né? E Deus sempre supriu, né? Eu vejo isso com meus pais, né? Tem muita gente aí que vive isso, né? Então, acho que nessa lição, a gente tem que procurar viver isso, independente da gente ter ou não ter, né? Que a gente tem que depender do Senhor, né? E recentemente eu ouvi um sermão que eu achei muito interessante, aquele texto que Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, né? Sendo pobre, sendo rico, né? Eu me contento no Senhor. E é interessante que ele falou que é mais difícil para o rico fazer isso, porque ele depende naturalmente da sua riqueza. Então, é mais difícil para ele depender do Senhor. Mas a gente vê tanta coisa, desgraça acontecendo, né? Casas que, né, inundação, perde tudo em segundos, né? Então, realmente, a gente tem que depender do Senhor, independente, né? E viver para glorificar o Senhor, né? Que Ele nos ajude, né, a ter essa visão, né? Exato. Pastor Vacílios, Pastor Vacílios, eu me lembro que ele comentou uma vez aqui, assim, aí o diretor da missão veio cá e falou para ele, olha, Vacílio, você agora vai tomar conta de tal negócio e não vai ter salário. Você lembra que ele falou isso aqui? Você vai mudar aqui e não vai ter salário. Oh, que legal, que bacana. Irmão, desculpa tomar o tempo aqui.
Eu acredito que um ponto alto responde algumas perguntas é esse jogo de palavras que tem, né? Se a luz que está em vocês são trevas, quão densas trevas são? Luz ser treva, treva ser luz é uma coisa que durante um período de tempo me deixou um pouco confuso, mas o próprio contexto ele mostra o que é. Se você acha que a forma lúcida de vida, a segurança sua é o seu dinheiro e não é Deus, isso é uma grande treva. Se você é convicto disso, isso é uma grande treva. Porque como que tira isso da cabeça? Como que você tira a cidade fortificada, que é a riqueza do rico, e mostra para ele, não, a sua torre segura é o Senhor. Mas e o amanhã? Não, amanhã basta o seu dia, seu próprio mal. Deus, ele proverá, né? Deus é o Deus da provisão. E como que convence isso uma pessoa que está apegada a uma riqueza, a um acumulador, uma pessoa que tem certeza convicta? Não, eu não posso dar isso, senão eu fico sem. E aí como é que fica? Se as trevas são luz, são densas trevas. Certo. Obrigado. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei também que existe um outro texto que um dia a gente pode estudar e falar assim, olha, você precisa planejar. Como é que você vai construir uma casa sem planejar? Então, tudo bem. Mas, quer dizer, eu vou planejar, mas a dependência é de Deus. Né? Joia. Para encerrar, eu coloquei algumas frases aqui, que eu vou citar aqui, só para algumas frases que eu fui olhando durante o tempo que eu estava preparando. Então, algumas eu já falei aqui. Pensar nas coisas lá do alto. Somos cidadãos do céu. Precisamos viver como um. Precisamos viver como um cidadão do céu. Como é que vive o cidadão do céu? Precisamos viver como um deles. Somos peregrinos aqui. Aqui não é nosso lar. Outro dia alguém estava falando a respeito de uma história de um sábio aí que não tinha móveis na casa dele. Mas o senhor não tem móveis? Para quê? Eu sou passageiro aqui. Eu, pessoalmente, só não gosto de móveis que durem demais. Um dia eu fui comprar um móvel numa loja. Isso aqui era um árabe. Isso aqui é para a vida toda. Eu falei, então, para mim não serve. Com 5 anos eu enjoo do móvel. Então, para a vida inteira eu não quero. Quando enjoar, manda lá para casa. Compra ele, quando enjoar, manda para mim. Pois é. Se passou de 5 anos, eu já enjoo. Isso aí para a vida inteira eu não quero, não. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Outra frase que, durante o tempo que eu estava estudando, passei por ela. Efésios 2:10. Somos salvos para as boas obras. Não pelas boas obras. Para as boas obras. Prosperidade financeira deve ser acompanhada de generosidade. Por generosidade. Quanto mais próspero, mais generoso. Então, eu falei isso várias vezes aqui. Zé Fini. Vamos fazer oração? Aproveita que você está com o microfone na mão, faz oração para a gente, por gentileza. Tossi, né? Vamos lá. Gente, eu estou com uma tosse alérgica muito me perseguindo aí. Eu e meu maestro ali, né? Maestro? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos preciosos na tua casa. Amém. Te louvamos pela vida de cada irmão, cada irmã, que disponibilizou esse tempo para estar aqui, Senhor. Que agora o Senhor abençoe nossa volta para casa, o nosso resto do dia, nosso almoço, tudo que será feito, Senhor, o nosso culto à noite, para a honra e para a glória do Senhor. Confiamos na tua provisão e pedimos ao Senhor que quebre a ansiedade do nosso coração para a tua glória. Amém. Amém, Senhor. Gente, muito obrigado. Um bom dia, um bom domingo, boa semana. Que Deus abençoe cada um e cada um coloque realmente seu coração na presença do Senhor.